a lei e os profetas até João. Dentre todos os nascidos de mulher, nenhum maior do que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus sofre violência. E são os violentos que nele entram. Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 12. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta figura, este santo, é o único, depois de Jesus Cristo, que na liturgia da igreja se celebra o seu nascimento e a sua morte. Natividade de João Batista, 24 de junho. Sua morte, porque ele foi o maior de todos os profetas. O martírio de João Batista. 24 de junho e 24 de dezembro. Entre ambos, 6 meses. Precisamente por causa das palavras do arcanjo, este já é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. O ocaso do tempo do advento, amanhã à tarde, já é Natal, o pôr do sol do dia 24, já é celebração da vigília do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ocaso do tempo do advento, 23 de dezembro, é a ocasião para, na primeira leitura, fechar o Antigo Testamento. E no Evangelho, para abrir o Novo Testamento com esta figura que é a linha divisória, o marco que encerra um testamento e abre o outro. Entre a primeira leitura e o Evangelho, uma frase de Jesus no seu discurso de despedida, na sua dissertação escatológica sobre o fim dos tempos. Jesus fala dos sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem. Sinais espantosos que acontecerão nos astros, no céu, também na aventura humana aqui na terra. E ele conclui dizendo: quando estas coisas acontecerem, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Termina o Antigo Testamento, Malaquias. A última página de Malaquias, a primeira leitura de hoje. A igreja é sábia ao encerrar o advento com o encerramento do Antigo Testamento. E já a projeção no Evangelho para o proêmio de nosso Senhor e Salvador, que é o nascimento de João. A profecia de Malaquias trata do Messias e do mensageiro que virá antes do Messias. Assim fala o Senhor Deus: eis que envio meu anjo. A palavra anjo, em grego, tanto quer dizer mensageiro, como aquela criatura espiritual feita por Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, mensageiro de Deus para cumprir suas ordens. Os anjos são, aprendemos no catecismo, criaturas espirituais colocadas a serviço de Deus e dos homens, para cumprir as ordens do Senhor, para executar os seus mandatos. O Senhor ordenou aos seus anjos
que te guardem em todos os teus caminhos, diz o Salmo 90. Citado, não por acaso, pelo anjo maligno, para tentar nosso Senhor: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Assim, etimologicamente, ao pé da letra, esse anjo pode ser um mensageiro que vai realizar uma missão que precede a chegada do dominador, a chegada do esperado. Ele há de preparar o caminho para mim, e logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar. Profecia curiosa, profecia misteriosa. Se considerarmos o diálogo de João com aqueles enviados dos fariseus: quem és? Eu sou a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, aplainai as suas veredas. Quem é este dominador que tentais encontrar? O anjo da aliança que desejais. Aqui já aparece um segundo anjo. O primeiro anjo que vem preparar o caminho, e depois o anjo da aliança que nós desejamos. Jesus é considerado também mensageiro. Jesus também é considerado anjo, não no sentido de criaturas espirituais. Jesus não é criatura. Uma mensagem absolutamente cifrada, um e outro. Dois anjos, dois mensageiros. João, mensageiro de Cristo. Cristo, verdade do Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por que me dizes, mostra-me o Pai? João capítulo 14. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Convinha que o fim do Antigo Testamento terminasse com uma profecia misteriosa sobre três pessoas. O anjo que vem preparar a chegada do anjo da aliança. E a terceira figura, o Senhor dos Exércitos. É como que o profeta fizesse alusão a João Batista, a Deus Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos como o Antigo Testamento acaba falando do Messias. Porque essa profecia não podia deixar de ser. É sobre Jesus. Primeiro, sobre o Messias. Segundo, sobre João Batista. Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Qual é o papel do fogo? Qual é o papel da barrela? O papel da barrela é esfregar o que está sujo para lavar. Quem trabalha na cozinha sabe, a bucha, a lixa. O lavadeiro passa, esfrega para tirar a sujeira. O fogo da forja, o papel do fogo é triplo: iluminar, aquecer e purificar. Não por acaso o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja reunida em oração no cenáculo com Maria, a mãe do Senhor, em forma de fogo. No texto comentado ontem à tarde, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer separação. Uma frase antes, e eu não citei ontem, porque não era o assunto, mas Jesus diz: eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Este fogo, evidentemente, é o fogo do Espírito que vai brotar do seu lado traspassado pela lança, de onde saíram sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia, e dos seus lábios, citando o Salmo 30, versículo 6, em tuas mãos entrego
o meu espírito. O fogo saiu dos lábios e do lado traspassado de Jesus no Calvário. E rompe no dia da Páscoa, recebei o Espírito Santo, e é concedido a toda a igreja reunida no cenáculo, 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Portanto, quando o profeta compara o Messias como o fogo da forja, já sabemos, pelas imagens que aparecem no Novo Testamento, no dia de Pentecostes e nos lábios de Jesus, que ele veio para incendiar a terra. Mas um incêndio bom. O fogo purifica, o fogo a alta temperatura, lá a partir dos 700 ou 800 graus centígrados, não sei, o ferro se derrete. O bronze também. O que é duro amolece. O que é realidade se dissolve, se renova e se molda de acordo com o ferreiro. O fogo da forja. Forjar significa formar. O ferreiro tem suas formas e suas formas. Forma de espada, forma de seta, forma de qualquer tipo de material feito de ferro. Portanto, o menino que vai nascer vem para incendiar o mundo. O menino que vai nascer veio para lavar o mundo. Fogo da forja, barrela dos lavadeiros. E mais, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Curioso que primeiro se fala de fogo da forja, depois da prata, que é um material menos duro e menos resistente ao fogo que o ferro. De qualquer forma, derreter e purificar a prata nos faz lembrar a dureza do nosso coração, os pecados que por vezes ficam alojados no coração, que a Bíblia em muitas passagens diz: coração de pedra. Não endureçais o vosso coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, diz o Salmo 94. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Aqui é impossível não lembrar do discurso de Jesus a respeito da purificação de todos os homens. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Essa purificação, sem dúvida alguma, recorda, aponta e conduz para o Calvário, onde Jesus, com o seu sacrifício de morte, purificou a humanidade pelo seu sangue precioso. Agora reparem as matérias da natureza, os minerais que aparecem nessa profecia. Prata, ouro. Ouro, prata, bronze e ferro. Já fiz alusão ao ferro. A prata aparece, o ouro também. Materiais que evocam um certo valor que convencionalmente os homens atribuem a esses produtos que se encontram na natureza. E os refinará como ouro e como prata. Como o que a dizer? Essa purificação que um dia vai acontecer por aquele que é como a barrela dos lavadeiros, como o fogo da forja, vai deixar essa matéria como ouro e como prata. Já desde tempos antigos, nas primeiras Olimpíadas acontecidas na Grécia, a cidade de Olímpia
foi o lugar da primeira Olimpíada. Por isso, a Olimpíada vem de Olímpia. Os prêmios para os vencedores eram ouro, prata e bronze. As matérias mais nobres tiradas da natureza naquele tempo na Grécia. E aqui duas delas aparecem. Cristo Jesus, um dia, o Messias, haveria de realizar esta purificação para nos tornar parecidos com ouro e prata. E aqui não se pode esquecer Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos obras excelentes porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a graça de Deus que nos é dada por meio de Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo, diz o prólogo do Evangelho segundo João, capítulo 1, de 8 em diante. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Esta obra excelente vai ser levada à perfeição. Somos preciosidades por termos vindos de Deus, por termos surgido da vontade amorosa de Deus. E o mistério da redenção nos eleva, tornando-nos pedras preciosas, material precioso, mais precioso ainda. Por causa do Natal, eu, precioso por ser criado por Deus, agora vou me assimilar pelo sangue do menino que vai ser derramado 33 anos depois, a ouro e a prata, para que eu faça oferenda justa ao Senhor. A oferenda justa é aquela que agrada a Deus, é aquela que se ajusta com a santidade de Deus. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Essa figura que vai chegar possibilitará a purificação dos que creem nele, dos que o aguardam, para que uma vez lavados e purificados, suas oferendas se tornem, como nos primórdios, agradáveis a Deus. No tempo de Oséias, capítulo 6, versículo 6, é misericórdia que eu quero e não sacrifício. Reclama Deus por meio do profeta, diante de um templo, com um culto, com um sacerdócio, com um rito completamente deturpado. Ia-se ao templo cheio de pecado, apresentava-se a oferenda, um animal irracional, realizava-se o sacrifício, aspergia-se o sangue ao redor do altar, queimava-se incenso. Isso detestava a Deus. Não por causa do culto em si, até porque o culto foi instituído por Deus, mas pela maldade do coração de quem teatralizava, sacerdotes do lado de cá e o povo do lado de lá. Um culto hipócrita, um culto fingido, um culto que era causa de ojeriza da parte de Deus. Eu não suporto vossas oferendas. O cheiro do incenso não me agrada. Oséias capítulo 6, versículo 6. É misericórdia que eu quero e não o sacrifício. Pois bem, de Oséias para Malaquias, o culto perfeito, o culto agradável a Deus. O culto realizado por um ministro puro, Jesus. Num altar puro, Jesus. Uma vítima pura, Jesus. Jesus, sacerdote, altar e vítima. A oblação, como nos primeiros tempos e nos tempos antigos. Finalmente, a última frase do Antigo Testamento, e essa é a que nos interessa, porque ela é a ponte para o Evangelho, do qual ainda não falei. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível.
Nós sabemos que o profeta Elias, juntamente com Enoque, no livro do Gênesis, foram as únicas criaturas que não morreram. Eles foram arrebatados. Enoque não se diz com clareza, só se diz que ele foi arrebatado e não morreu. Mas Elias foi arrebatado num carro de fogo na presença de Eliseu, o seu sucessor, o seu discípulo. Portanto, Elias não morreu. Só que o texto diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Os desavisados dizem: já sabemos, Elias vai se reencarnar em João Batista. João Batista será ou foi a reencarnação de Elias. Resposta: a fé cristã e a fé judaica não acredita na reencarnação. Não existe reencarnação. Nós respeitamos quem acredita nisso. A crença segundo a qual na hora da morte a alma se separa do corpo e entra em outro corpo para nascer de novo, ela não é cristã. Então, de quem Malaquias está falando aqui? Eis que eu vos enviarei Elias. Para nós respondermos a esta pergunta, primeiro eu já antecipo, essa profecia não é sobre Elias, é sobre alguém que virá com o espírito de Elias. E o próprio João Batista vai dizer que não é Elias. Portanto, o próprio João Batista vai dizer nada de reencarnação. Eu não sou reencarnação de Elias. Vamos ao primeiro texto, Mateus 11, de 12 a 14, que já citei. Mas ele é importante porque são palavras de Jesus. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Ponto. Agora atissem os ouvidos, porque Jesus vai dizer uma frase impressionante. E se quereis compreender, ele é o Elias que devia voltar. Vejam, Malaquias diz: eis que vos enviarei o profeta Elias. E Jesus, falando de João, diz: ele é o Elias que devia voltar. Mas Dom José, o senhor acabou de dizer que não existe reencarnação. Calma, não se aveste não, meu bichinho, porque vou explicar tudo direitinho. Primeira parte da homilia é para complicar, para deixar a cabeça de todo mundo desmiolada, para depois descomplicar, desmiolar. Em Mateus 17, de 10 a 12, os discípulos interrogam Jesus. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes, Mateus 17, de 10 a 12. Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Mas agora é que complicou mesmo. Porque Jesus, em Mateus 11, diz que João Batista é o Elias que devia voltar. Algum tempo depois, Jesus diz que Elias já veio e fizeram dele quanto quiseram. Lembrem-se que João Batista morreu logo no começo da vida pública de Jesus. O contexto, ele denunciava o pecado de Herodes, que mantinha um caso com a esposa do seu irmão Filipe, que era Herodíades. Não tinha lícito ficar com essa mulher. Herodíades o odiava por isso. E mandou prendê-lo na fortaleza de Maqueronte, o palácio de Herodes, que hoje fica na Jordânia, colada com Israel. Até que chegou o momento oportuno.
Houve uma festa, Herodes deu uma festa para os seus comensais, a filha de Herodíades dançou, o tranca-rua cachaceiro bêbado ficou gamado pela menina, cheio de álcool. Peça o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu vou dar para você. A menina, não sabendo o que pedir, foi pedir conselho à mãe. O que é que eu peço? Ela disse: a cabeça de João Batista. E Herodes, porque tinha prometido, determinou ao soldado que trouxesse num prato a cabeça de João Batista. Então prestem atenção, agora de novo a frase de Jesus: Elias já veio, mas não o conheceram, antes fizeram com ele quanto quiseram. Elias já veio, Jesus. João é o Elias que devia faltar, Jesus. Malaquias: eis que vos enviarei o profeta Elias. Mas ainda não respondemos a essa questão. Qual é a questão? A questão é o que o anjo diz a Zacarias, o pai de João Batista, no começo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 16 a 17. Reparem o que o anjo diz a Zacarias, pai de João Batista, sobre o filho dele. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá, atenção agora, irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias. Matou a charada. O espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que Jesus diz em forma cifrada 2 vezes, o que o profeta Malaquias diz de forma cifrada: vou mandar Elias. Elias já veio. Ele é o Elias que devia voltar. O anjo se encarrega de dizer que Elias é esse, de que forma Elias iria voltar. O menino que viria com o espírito e o poder de Elias, mas não com a alma de Elias. O espírito profético, o ânimo profético. E para provar que João Batista não é reencarnação de Elias, vamos às palavras dele mesmo. É o próprio João Batista quem coloca de lado essa história de reencarnação. João, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração, ele confirmou, ele não negou: eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías, no caso, capítulo 40, versículo 3. Pronto. Então já sabemos de quem Malaquias falava, de quem ele se referia, quando disse: eis que vos enviarei o profeta Elias. O precursor do Salvador, João Batista. Com o exílio de Babilônia, acabou a raça dos profetas, com exceção de poucos profetas do pós-exílio, mas durante mais de 400 anos Israel ficou sem profeta, até que surge João Batista, que suscita muitas interrogações no seio do povo. Será que é o Cristo? Será que é o profeta? Será que é Elias? E eles vão a ele
E o próprio Elias diz: não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Elias. Eu sou a voz que clama no deserto. Amados, o salmista diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. É nosso papel, diante da humanidade que não conhece a luz que é Cristo, ser portador do Cristo como João Batista foi. Mensageiros que vêm antes para preparar os caminhos do Senhor. Finalmente chegamos no nascimento de São João Batista. Um nascimento envolto, carregado de mistérios que causam medo. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. Porque são eventos prodigiosos. Primeiro, Isabel, esposa de um sumo sacerdote, que naquele ano desempenhava o seu turno, os sacerdotes todos da tribo de Levi. Aliás, a tribo de Levi é citada na primeira leitura de hoje. Assim ele purificará os filhos de Levi, do sacerdócio veterotestamentário para o único e eterno sacerdócio de Cristo. Passagem muito significativa. Medo porque Isabel era idosa e não podia ter filhos. Zacarias, 9 meses antes, ficara mudo. Foi o castigo que Deus mandou por meio do anjo, por ele ter duvidado do anúncio do anjo. 9 meses sem falar. Juntemos agora essas duas figuras, Zacarias e Isabel, para tirarmos lições para a nossa vida. Zacarias, sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdócio que desapareceu, com o seu culto provisório, com seus animais irracionais, com o seu sangue, com sua oblação que não justifica, que não cancela os pecados. O sacerdócio levítico desapareceu. Zacarias, ocaso do Antigo Testamento. Zacarias, representante de um culto que está fadado a desaparecer. Zacarias, que realiza a imolação no Santo dos Santos. Vocês sabem que o Santo dos Santos é a parte do templo mais interna, onde só entra o sacerdote para realizar o culto, e alguns dias do ano. Logo no começo era apenas um dia no ano. Só ele entrava, abria a cortina, fechava, realizava o sacrifício, todos de longe, no santo, ficavam olhando. Portanto, pátio ao redor do templo, santo para todo o povo. Santo dos santos, da cortina para cá. Por que eu disse isso? Lembram o que é que São Mateus diz quando nosso Senhor morre no Calvário? O véu do santuário se rasgou. Ou seja, o Antigo Testamento deu lugar ao Novo. O que era sacrifício veterotestamentário, agora dá lugar ao novo, ao eterno sacrifício. As palavras de Jesus, nesse sentido, foram perfeitas, precisas. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A antiga aliança acabou. O antigo pacto deixou de existir. Era caduco, era previsão, era antecipação, era figuração, agora é a realidade. Mas avancemos aqui, ainda Zacarias. Zacarias, sacerdócio relacionado com a carne. Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Sacerdócio eterno. Melquisedeque era rei de Salém, diante de quem Abraão, quando voltou da batalha, na qual o seu sobrinho Ló foi libertado, ele e 318 guerreiros, ele procurou
este sacerdote, Melquisedeque, para oferecer vinho e pão e pagar o dízimo de tudo. É a primeira vez que a palavra dízimo aparece. E esse sacerdote, rei de Salém, provavelmente Salém se referia a Jerusalém, rei de Salém, a antiga fortaleza dos Jebuseus, ele era rei daquela cidade, que muito tempo depois, com o rei Davi, vai se tornar a capital da Israel unificada. Jesus, então, é sacerdote eterno, porque Melquisedeque, ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. A carta aos Hebreus desenvolve essa teologia muito bonita do sacerdócio de Jesus, não segundo a ordem de Levi, a ordem do Antigo Testamento, a ordem de Zacarias, mas a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É a ordem eterna, é a ordem que não teve princípio nem terá fim, porque Melquisedeque, ninguém sabe os antecedentes dele e ninguém sabe dos que vieram depois dele. Uma figura que aparece uma única vez, onde nasceu ninguém sabe, sua família ninguém sabe, seus descendentes ninguém sabe. A carta aos Hebreus então diz, ele é a imagem de Jesus, o sumo e eterno sacerdote. Avancemos então, agora Isabel, idosa, estéril, como a antiga lei, símbolo da antiga aliança, que havia chegado à decrepitude. Velho Testamento, Antigo Testamento. De onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim? Maria, a nova aliança, vai ao encontro da antiga para dizer, cumpriu-se o que você sempre pregou, realizou-se o que vocês profetizaram. Por isso, a primeira profecia de João Batista é dançar no ventre de sua mãe. Logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E é nessa hora que ela prorrompe o seu Magnificat. O Magnificat é pronunciado diante do Velho Testamento. O idoso sacerdote Zacarias, a idosa Isabel, o último capítulo do Antigo Testamento. Zacarias, Isabel de um lado, a Virgem Santíssima com o seu menino no ventre do outro lado. Zacarias o mudo. O Antigo Testamento emudece diante do Novo. Ele, o que tinha de falar, já falou. O silêncio é também punição pela sua incredulidade. Ele não acreditou na mensagem do anjo. E por isso, com o nascimento do menino, sua língua agora, depois de ele ter sido punido, portanto purificado, sua língua vai desatar. Ele pede uma tabuinha e escreve, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abre, sua língua se solta e ele começa a louvar a Deus. O castigo de 9 meses agora dá lugar à alegria de um homem que agora proclama os louvores do Senhor. O proêmio do mistério da salvação que vai entrar no mundo é o meu filho. Mas Santa Isabel, antes, provavelmente com ele, já sabia, até porque Nossa Senhora participou com muita probabilidade do parto de João Batista. O meu filho que vai nascer será o precursor do teu filho, que é o meu, o nosso Deus, a mãe do meu Senhor. Uma alegria, portanto, incontida, o encontro dos 2 testamentos que se entrelaçam. O velho que se inclina diante do novo. O novo que procura o velho para dizer, o que nós aguardamos se cumpriu. Eis a felicidade, eis o cúmulo da alegria que carrego comigo, que está dentro do meu ventre.
E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Nós sabemos o que virá a ser este menino. O maior dentre todos os profetas, dentre todos os nascidos de mulher, nenhum maior do que ele. Mas a frase de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 12, já citada, é que o menor no reino dos céus será maior do que ele. Como é que Jesus eleva tanto João Batista e depois o rebaixa tanto, a ponto de dizer que o menor no reino dos céus será maior do que ele? Quem é o menor no reino dos céus? Digam-me, que figura é essa? O menor no reino dos céus é aquele que é o maior no reino dos céus. O menor no reino dos céus. A pequenez de uma pessoa se mede pela grandeza dela. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos, vírgula, a exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Assim, com as palavras de Jesus, nós sabemos quem é o menor no reino dos céus. É o próprio Jesus. Vou repetir a frase. Dentre todos os nascidos de mulher, ninguém maior do que João, vírgula, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus é o menor no reino dos céus, porque se inclinou, porque se rebaixou, porque se pequenizou, e encontrando-se em condição de escravo, Filipenses 2, de 6 a 11, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. O menor no reino dos céus é o crucificado. O menor no reino dos céus é Jesus. João Batista é grande, Jesus é maior do que ele. João Batista é o maior dentre todos os nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus foi o que nasceu de uma mulher sendo Deus e se encarnou sem deixar de ser Deus. Mas cada um de nós pode ser maior do que João, basta se fazer menor. O menor no reino dos céus é o que imita Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, de 26 a 28. O que virá a ser este menino? A voz que clama no deserto. A intransigência, a austeridade, o rigor, a dureza implacável de João Batista, que não brincava com ninguém, que não dava brecha para ninguém, que não acoitava ninguém, para usarmos um verbo nordestino, temido por todos, que só sucumbiu por causa da impiedade, da arbitrariedade de Herodes, que atendeu aos afagos depravados de sua amante Herodíades. O sangue de João nos faz lembrar o sangue do Senhor Jesus. Como seu primo, ele derrama o seu sangue. Ele tem sua cabeça num prato. O seu primo tem o seu corpo pendente no Calvário. Assim se cumpre plenamente a profecia de Malaquias. Eu envio o meu anjo, que há de preparar o caminho para mim. E depois virá o dominador, que tentais encontrar. Ele será como o fogo da forja, a barrela dos lavadeiros, e purificará, e refinará como ouro e como prata, todos os corações. Assim termina o tempo do advento. Assim, aguardamos com viva expectativa o nascimento daquele que é o objeto, o cumprimento de todo o Antigo Testamento. 1800 anos de Abraão a Jesus, talvez pelo menos 400.000 anos de Adão a nosso Senhor. E essa história termina com o filho de Isabel e de Zacarias. Prelúdio, voz que clama no deserto, o precursor do nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.